Nesse vídeo eu quero te ajudar a tomar a decisão sobre se vale mais a pena investir no Tesouro IPCA+, que hoje está pagando 8,5% de taxa real, ou então investir no pré-fixado, que voltou a beirar ali a taxa de 15% ao ano, acima da taxa Selic atual que caiu para 14,25% ao ano. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E como eu disse, veja só. Esses dois títulos do Tesouro Direto. O Tesouro Pré-fixado 2032, que agora está com uma taxa de 14,87%, facilmente pode voltar a 15 ou acima de 15, e o Tesouro IPCA+, de mesmo vencimento, não idêntico, porque o vencimento do pré-fixado é do dia 1º de janeiro de 2032 e o IPCA um prazo um pouco mais longo, 15 de agosto, mas há uma grande aproximação. E a taxa ofertada é de IPCA mais 8,47% ao ano. 8,47%. Você pode voltar aqui no YouTube e procurar vídeos do pessoal elogiando IPCA mais 6, e eu sempre fui cético em relação a isso. Já no IPCA mais 7 eu falei, não, IPCA mais 7 aí sim, bacana. Agora a gente tem IPCA mais 8,5. Para onde vai essa taxa? E aí, no final das contas, você investidor, você que tem dinheiro sobrando e quer aproveitar isso aqui, você fica na dúvida. Cara, o que vale mais a pena, hein? Travar minha rentabilidade em quase 15 ou pegar esse IPCA mais 8,5 aproximadamente? Lembrando que aqui diretamente no site do Tesouro você tem outras taxas, etc. Mas a minha intenção aqui não é falar dos outros vencimentos, tá? Até porque quanto mais você alonga o prazo, maior a volatilidade, maior o desvio padrão, maior o sobe e desce que você vai ver na sua carteira. E eu quero que você evite esse nível de volatilidade com títulos do governo. Então a ideia aqui não é essa. Vamos nos ater a esses dois títulos, que aí você tem um prazo de vencimento um pouco mais curto e aí então você não tem tanta volatilidade. Eu já fiz um vídeo sobre marcação a mercado e, para resumir, a explicação é a seguinte: quanto mais distante o vencimento de um título, de uma renda fixa do governo, quanto mais distante, mais você vai ver esse sobe e desce, para cima ou para baixo, tá? E quanto menos distante, o sobe e desce é pequeno, então você não sofre tanto no seu psicológico. Porque eu penso que se você investe em renda fixa, provavelmente você está querendo segurança. E cuidado, porque renda fixa não é igual sinônimo de segurança. Eu sei que existe esse mito de que, eu estou sendo bastante conservador na minha carteira de investimentos porque eu tenho bastante concentração em renda fixa. E isso não é verdadeiro. A renda fixa pode ser sim conservadora, mas ela também pode ser mais arriscada que determinados investimentos de renda variável, a depender do que você está colocando na sua carteira. Sério, Luan? Sim? Imagina uma carteira só focada em renda fixa, ou 90% em renda fixa, mas toda concentrada em debêntures. E muitas vezes debêntures de empresas não listadas na bolsa de valores. Aí eu te pergunto, uma carteira de ações, 90% ações, que é uma carteira bem agressiva, mas dentro dessas ações você só tem ações ultraconservadoras, blue chips, pagadores de dividendos, e uma outra carteira 90% renda fixa, mas só focada em debêntures de empresas não listadas na bolsa de valores, muitas vezes bastante alavancadas. Qual carteira tem mais risco? A de renda fixa nesse caso, porque no final das contas, por mais que seja renda fixa, estou investindo em determinadas empresas de alto risco. Então cuidado, uma carteira de renda fixa deveria ser menos arriscada, mas para ser menos arriscada, eu preciso saber escolher. Bom, dito isso, vamos entender o que seria o melhor título no caso concreto. Até porque essa taxa pode cair em pouco tempo e aí você perderia essa oportunidade. Lembrando que eu sempre sou adepto de você sempre avaliar o custo de oportunidade com a renda variável, porque se você tem taxas desse tamanho nos títulos públicos, significa que as melhores empresas da bolsa provavelmente estão negociando com taxas de retorno implícita acima dessas taxas aqui. Então é sempre importante você colocar isso na sua cabeça. Pois bem, primeiro a gente vai aqui no site da Anbima, que é a associação mais importante do mercado financeiro aqui no país. E aqui você pode digitar no seu buscador curva de juro fechamento Anbima. É um dado público, você consulta e aí você vai encontrar isso aqui. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Porque você vai notar que você já encontra hoje taxas de 15%, como eu falei, para prazos mais alongados. Você sozinho não consegue no Tesouro Direto investir nessas taxas, mas bancos conseguem no mercado secundário de títulos públicos. Aqui é a curva de juro. Então aqui é o que o pessoal que especula com juro futuro pratica essas taxas e
os bancos ali que investem em títulos públicos não pelo Tesouro Direto. Então você tem taxa de 15 e você tem até IPCA mais 9 com um vértice, que é o prazo, né, de 126 dias úteis. Caso você não saiba, na renda fixa aqui no Brasil, somente os dias úteis geram rendimento, só os dias úteis. Então, final de semana, o seu título não rende, só nos dias úteis. Por isso que um ano para renda fixa aqui no Brasil é o equivalente a 252 dias úteis. A taxa Selic é assim, ela só rende em dias úteis. A gente anualiza a taxa Selic para ter uma visão assim mais global, para facilitar a nossa análise. Mas no final das contas, a taxa Selic ela é diária e só rende em dias úteis. Por isso que aqui a gente adota os dias úteis. Então, 252 dias úteis é o prazo de um ano. Então, para um ano, o IPCA+ está ali pagando 8,59. Então, olha o nível de taxa que a gente chegou. Só para você ter uma ideia. E aqui do lado, a gente tem um conceito chamado inflação implícita. E por que esse conceito é tão importante? Que é o que vai te ajudar a tomar a decisão aí. Se você está com dúvida, provavelmente você está, por isso que você clicou nesse vídeo. Por que é importante esse conceito de inflação implícita? Porque essa é a inflação esperada para cada um desses períodos, ou seja, para o período de um ano, que é o equivalente a 252 dias úteis, o mercado espera uma inflação implícita de 5,37% ao ano. Mas de onde que vem essa inflação implícita? E aí veja, para prazos mais longos é pior, olha aqui, 6%, 6,26%, 2.520 dias úteis, ou seja, 10 anos. Então veja que quanto mais o prazo se alonga, maior a inflação implícita, que pode alcançar 6,26% ao ano. Seria o IPCA implícito, digamos assim, que é o índice oficial de inflação aqui no país, que orienta a política monetária no país, ou seja, orienta a taxa Selic. Pois muito bem, mas de onde que vem essa inflação implícita? Então, ela vem da comparação entre a taxa ofertada no pré-fixado e a taxa real ofertada no Tesouro IPCA+. Voltando aqui, o que a gente tem de taxa real aqui nesses títulos que a gente está usando para a tomada de decisão? A gente tem 14,87 e 8,47. Logo, a gente tem inflação implícita, que seria o IPCA esperado. Qual que é o IPCA esperado aqui nesse título? Percebe? Nesses dois títulos de taxa equivalente. E aí é sempre importante tomar cuidado para não comparar títulos de prazos diversos, porque às vezes você pode pegar aqui, eu achei 15% num título que vence em 2029. Não, cuidado. Aqui a gente tem equivalência, mas às vezes você pode não ter. Como é que você vai achar equivalência? Aí de novo você vai utilizar o site da Anbima. Já vou te mostrar como é que faz. Você vai procurar aqui no site da Anbima taxas de títulos públicos. É só digitar no buscador também Anbima, taxas de títulos públicos. E aí vai aparecer isso aqui para você. O que você quer é a taxa LTN, que é a do pré-fixado, tá? Pré-fixado. E aí, 2032, a taxa do pré-fixado aqui está apontando para 14,97, tá? 14,97. Vencimento 2032. Esse foi o último fechamento. Então, a última taxa praticada nesse pré-fixado foi de 14,97. De novo, quase os 15% que eu falei. Aqui no site do Tesouro fica essa diferencinha, né? Ficou de 0,10, mas aqui você realmente vê qual foi a última taxa praticada, quase 15. E aí você vai aqui, NTNB, tá vendo aqui embaixo? Você clica, abre em outra aba e aí você vai encontrar a taxa do IPCA, tá vendo? Que é a NTNB. E a taxa do IPCA no mesmo vencimento, achei aqui, 2032, 8,65, tá? 8,65. Aqui no Tesouro tá 8,47. Então, olha só, batemos 8,5 e batemos praticamente 15. E a gente volta aqui no conceito de inflação implícita. Vou adotar essas duas taxas aqui, que é o que aparece para você no site do Tesouro, para a gente encontrar a inflação implícita. Luan, por que eu quero saber isso? Porque é isso que vai te ajudar na tomada de decisão. Para você saber qual é a expectativa de inflação. Porque já vai aqui uma palhinha. Se eu acredito que nesse prazo, né, até 2032, estamos em 2026, então nesse prazo de 6 anos, se eu acredito que o IPCA vai subir muito, a melhor decisão é investir no IPCA. Mas se eu acredito que não vai subir muito além do que está hoje, uma expectativa de IPCA, isso você encontra aqui no Boletim Focus, e essa expectativa seria de 5,3%, se eu acredito que não vai passar disso, né, 5%, aí é outra decisão que eu tomo. Mas olha só a inflação implícita.
E aí você entende o que o mercado está esperando, de fato. Para isso, você vai adotar uma equaçãozinha que é bem tranquila, que é a equação de Fisher, que a gente usa para achar a taxa real de um investimento. E aqui a gente vai, ao invés de procurar a taxa real, a gente simplesmente vai fazer o seguinte, vai usar essa mesma equação para achar a inflação implícita. Então o que eu vou fazer aqui nessa equação? Que quando eu vou encontrar a taxa real, basicamente eu pego a taxa nominal e divido pela taxa de inflação menos 1, porque eu adicionei 1 aqui na fatoração. Então o que eu vou fazer? Só substituindo. Eu vou colocar a taxa nominal como a taxa do pré-fixado, dividida pela taxa do IPCA+. Aí eu vou chegar na inflação implícita. Então deixa eu te mostrar. A gente só vai substituir aqui. Então o que a gente vai fazer? Igual a 1 mais qual taxa que eu vou colocar aqui? A taxa do pré-fixado, que a gente viu que é de 14,87. E aí eu vou dividir por 1 mais a taxa do IPCA+, que a gente viu que é de 8,47. Aí o que acontece? Eu vou transformar aqui em cima no Excel em percentagem e colocar aqui duas casas decimais. Posso até colocar mais uma. É 5,9%. Nesse caso aqui, nessa comparação direta, a gente tem uma inflação implícita de 5,9%, que seria superior a esses 5,3%. Então o mercado, na verdade, espera uma inflação de quase 6%. Quase 6%. Por isso que, se eu tenho 6 aqui mais 8,47%, eu chego na equivalência praticamente da taxa. Eu chego na equivalência, né? Matematicamente falando, a taxa do pré-fixado. Agora, se eu acredito que a inflação vai ser acima de 5,9, que é essa inflação implícita, qual seria a melhor decisão a ser tomada? Porque o mercado está esperando 5,9 nesse período, perfeito? O Boletim Focus só pega para um ano, 5,3. Então, para um ano, 5,3. Até 2032, 5,9. E qual seria a inflação que eu espero? Porque o que passou, passou. Mas eu posso olhar para o passado a fim de tomar a decisão para o futuro. Como que eu olho para o passado? Tá vendo que a gente está tentando aqui projetar uma inflação. Isso é importantíssimo para a sua tomada de decisão. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu peguei aqui o IPCA, que é a inflação oficial. Eu peguei desde o plano real, um prazo bem longo mesmo. Desde o plano real. São 22 anos. Então eu comparei R$1, só coloquei R$1 aqui na calculadora do cidadão. É outra ferramenta gratuita que você encontra na internet. Coloquei o IPCA. E aí, me deu aqui uma inflação acumulada de 791,21%. Essa foi a inflação acumulada do real no período pelo IPCA. Sendo assim, o que eu vou fazer agora para saber qual foi o IPCA ano a ano para chegar a 791? Eu vou usar essa formulazinha da taxa equivalente. Por quê? Porque eu tenho o acumulado, que foi 791,21. Mas eu quero saber o que isso representa ano a ano. Como é que eu faço isso? É a fórmula da taxa equivalente. Então, o que eu vou substituir aqui? Eu vou fazer o seguinte. 1 mais a taxa que eu tenho, que é de 791,22, vou arredondar para 0,22. E aí eu vou elevar a divisão entre o prazo que eu quero, a taxa de prazo que eu quero. Qual que é o prazo que eu quero aqui? Prazo de um ano, eu quero saber o IPCA de cada ano. Então, é um ano, tá? É o prazo que eu quero. Qual que é o prazo que eu tenho? 22 anos, a gente pegou do plano real até agora. 22 anos. E aí, menos 1. 22 anos não, desculpa, 32 anos, né? Falhei aqui. 32 anos, não ia dar uma inflação acima de 10%, já ia vir o pessoal aqui do juro negativo. Mas olha só, deu 7,07%. Pesado, né? 7%. Ou seja, toda essa inflação acumulada aqui, quase 800%, representa mais ou menos, ano a ano, 7% ao ano. Se eu olhar para esse passado extremamente ruim de inflação no país desde o plano real, a minha expectativa teria que ser, teoricamente, sempre de um IPCA mais próximo a 7%, ou pelo menos acima de 6%, entre 6 a 7%. O mercado está esperando 5,9% com essas taxas. Então, no final das contas, olhando para todo esse passado, e que o mercado espera 5,9%, mas na curva de juro, conforme o prazo vai passando, o mercado espera acima de 6%, você deveria esperar entre 6 a 7%. Sim, é o melhor a se fazer. E não à toa que o índice IMAB, que é um índice montado pela Anbima que pega títulos IPCA+, o IMAB, historicamente, e aqui a gente está pegando desde 2003, desde 2003, comparando com o CDI, o IMAB ganha do CDI no longuíssimo prazo. Ganhou, pelo menos, por conta desse histórico de inflação muito alta. Isso vai se repetir no futuro? Não sabemos, mas o histórico longo apontou para o fato de que o IPCA ele rende mais, ou rendeu mais que o CDI. Sendo assim, você percebe de plano que, se eu espero que no país a inflação não vá ultrapassar 5,9, pré-fixado é uma boa ideia. Ou se eu espero que fique até abaixo disso, melhor ainda. Se eu espero que o IPCA fique acima de 5,9, como aconteceu historicamente, o IPCA+,
é uma ideia melhor. Porque eu garanto o IPCA aqui na taxa, uma taxa híbrida, né? Tem o IPCA mais um componente pré-fixado aqui. E assim a tendência é eu ganhar mais dinheiro. É claro que eu estou falando aqui sobre juízo de probabilidade. Não existe resposta 100% certa. Até por isso que quando você olha para as carteiras de seguradoras, você vai notar que os gestores das seguradoras também divergem quanto às taxas que eles deveriam concentrar na sua carteira. Veja só, aqui é BB Seguridade. Aplicações consolidadas por indexador, março de 2026, que é o último dado que a gente dispõe. Aqui você vai notar que, olha só, a carteira em termos de pré-fixado da BB Seguridade não detém nem 15%, 14,7%. E inflação, 39,5%, maior concentração em inflação. Só que na Porto Seguro, veja só, o pré-fixado é 48%. Então, a gestão da Porto Seguro, ela concentrou mais em pré do que em IPCA+. Ó, que é inflação mais juro real, 26%. Então veja que mesmo as grandes empresas seguradoras de qualidade divergem quanto a essa proporção. Então não é fácil mesmo de tomar essa decisão. Mas eu diria que se você quer segurança de que você vai estar protegido da inflação no Brasil, que é muito imprevisível, a melhor decisão se você está querendo optar de forma binária entre um ou outro título é o Tesouro IPCA+ 2032. Porque se o IPCA no período for de 6% ao ano, que período? Agora, 26 até 2032. Você vai ter uma rentabilidade maior do que simplesmente investir no pré-fixado. Ah, Lua, mas será que esse IPCA vai ser tão alto no período? Aí depende da sua tese. Olhando para o histórico, como a gente viu, o IPCA foi de 7. Claro que eu não espero 7, salvo em alguns choques de inflação. Isso pode acontecer, guerra no Oriente Médio poderia continuar, o petróleo poderia continuar subindo, gasto do governo poderia gerar mais inflação, tem uma série de variáveis fora do seu controle, do seu escopo de previsão. Historicamente foi 7, não espero 7, mas 6 até espero, viu? Mas aqui é um chute mais consciente. Então, se você me pedir para tomar uma decisão binária entre um e outro, IPCA mais 2032. Apesar de que, de novo, posso estar errado, porque a gente viu que até grandes seguradoras divergem quanto à exposição ao indexador. Indexador é isso aí, pré-fixado e IPCA mais. Agora, na minha opinião, nada impede de você ter os dois títulos na carteira. Só que a quantidade de dinheiro que você vai colocar no pré-fixado ou no IPCA+, vai ser uma quantidade de acordo com a sua tese de inflação em alta ou inflação em queda ou estável. Se você tem ali uma certa dúvida, ou você faz uma conta de probabilidade esperada de IPCA subindo, então você acredita que há uma chance de 30% do IPCA ir acima de 6%. Se a chance é de 30%, eu vou alocar 30% do recurso que eu vou destinar para renda fixa no título correspondente. Então, eu tenho uma probabilidade, eu calculei uma probabilidade de que há uma chance de 30% do IPCA ficar em 5% nesse período. Então eu vou colocar 30% do meu recurso no pré-fixado, que é onde eu tendo a ganhar com inflação mais estável. E há 70% de chance de eu verificar uma inflação acima de 5,9, que é o que a gente viu ali, então eu vou colocar 70% do meu recurso em Tesouro IPCA+ 2032. E assim eu consigo unir o melhor dos dois mundos. Ou então eu vou no binário e aí eu concentro no IPCA+, se for o caso. Agora, uma última hipótese aqui. Se eu estou fazendo um financiamento imobiliário e eu tenho todo o dinheiro para comprar à vista, mas eu quero tentar ganhar algum dinheiro com isso, não quero desembolsar todo o recurso, somente o valor da entrada. E aí o que eu faço? Consegui uma taxa, supostamente um custo efetivo total de um financiamento, dificilmente você vai conseguir, mas supondo que você consiga hoje, de 11%. Consegui lá 11% no banco, e aí o que eu faço? Eu quero financiar por um período muito curto, muito curtinho, e aí eu quero ganhar um spreadzinho, uma diferença. Então, teoricamente eu colocaria meu dinheiro aqui no pré-fixado, colocaria ali, e aí eu iria ganhar uma diferença entre o custo da minha dívida, 11%, e o custo e a taxa líquida que eu vou obter nesse investimento. Fazendo essa conta, você precisa necessariamente ficar com pré-fixado, que precisa ser um pré-fixado com prazo equivalente ou maior ao período do financiamento, necessariamente. Porque aí, no caso do pré-fixado, você não está preocupado com a inflação, você só está preocupado em relação ao custo da sua dívida. Então, a taxa do pré-fixado precisa ser superior ao custo da dívida. E aí você não pode investir no IPCA+ numa hipótese como essa. Por quê? Porque aqui a taxa é variável. Aqui não é variável. No IPCA+, o IPCA pode cair. E aí, se cair, você eventualmente pode ter prejuízo na comparação custo da dívida mais taxa de rentabilidade em determinados períodos. E aí você não pode ficar sujeito a essa flutuação, a essa imprevisibilidade. Então, nesse caso, sem sombra de dúvida, você fica com o pré-fixado em 100% do recurso que você está destinando
para esse propósito. Mas afora esse caso, eu diria que a melhor decisão é você ir pelo menos com mais concentração no IPCA+, dado esse histórico de inflação no Brasil. E de novo, eu te convido a conhecer a minha área de membros. Lá você vai encontrar diversos vídeos exclusivos, análise de empresas, fundos imobiliários, renda fixa. Vai ter acesso à minha planilha de valor intrínseco das ações que estão na minha carteira e das ações que eu mais acompanho ali. E ainda você tem acesso à minha carteira do Investidor 10, que é minha carteira pessoal de ações. E se você quiser ir além, quero ter acesso aos seus relatórios de análise. Aí você entra para a comunidade FMI, testando por 7 dias grátis. O link está na descrição. E ainda você tem acesso ao meu curso Formação Mirar Invest. Na comunidade FMI, bem como ali na área de membros do YouTube, eu te ofereço um acompanhamento. Afinal das contas é isso, eu te ofereço um acompanhamento. Eu sei que hoje é isso que a maioria dos investidores precisa, acompanhamento. Então teste, se não fizer sentido para você cancela e tá tudo certo. Agora eu quero saber de você, qual desses dois títulos você tem preferido? E comenta os seus motivos, né? Por que eu prefiro esse? Eu gosto de ficar lendo aqui, que eventualmente se me dá até a ideia de um próximo vídeo. Basicamente era isso. Fui!